Todo negócio tem bastidor e é nele que o sucesso acontece. Eu sou Rayane Maria e esse é o Backstage de Negócios. Hoje, um dia duplamente especial, porque além de receber uma convidada de peso, é o aniversário dela. Então, pra mim, foi uma honra ela ter aceitado o convite em um dia tão especial. Eu tô aqui com Maxwellen Ribeiro, Max para os íntimos. Max, muito obrigada por ter aceitado o convite, muito obrigada por estar aqui. Tô namorando esse podcast tem tempo, tá? Ela sabe disso. E Max, conta pra galera quem é você, conta um pouquinho da sua história para eles conhecerem você. Fala um pouquinho da Maxwellen Ribeiro. Vamos lá. Primeiramente, agradecer a você pelo convite em estar aqui, né? Muito importante realmente para mim. Confesso que estou um pouquinho nervosa, mas acho que vai ser tranquilo, porque é realmente isso, né? Falar um pouquinho sobre mim. Maxwellen Jorge Ribeiro, né? Meu nome é mais conhecido como Maxwellen Ribeiro. Atualmente eu sou podóloga, tá? E trabalho na área da beleza, né? Há aproximadamente aí 24 anos, né? Que eu iniciei entre os meus 11 para 12 anos. Né? E hoje estou completando 35 aninhos, né? Uma idade que eu tenho certeza que vai ser linda, maravilhosa. Sou filha amada do Rei Altíssimo dos meus pais, né? Que eu amo muito. E sou apaixonada pelo que eu faço, né? Não saí totalmente dos procedimentos de manicure e pedicure, né? Porque eu tenho um carinho imenso pelos clientes que me acompanham, mas hoje eu dei o start na podologia para tentar unificar, né? A saúde com a beleza. Muito bom. E Max, de cara, conta pra gente. Você imaginava chegar onde você chegou quando você começou? Jamais. Inclusive, essa semana eu estava fazendo uma reflexão, assim, né? De tudo que eu vivi, principalmente porque eu acho que deu meio que uma badzinha, 35 anos, e a gente bate. Uau, caramba! Não que eu tenha chegado nessa idade. E aí eu tava fazendo uma reflexão de onde eu iniciei para onde eu consegui chegar. E eu falei, cara, há tanto tempo atrás, eu realmente não imaginaria, vou falar, né, cobrar o que eu cobro hoje em um atendimento, né, me sentir tão valorizada assim. E o mais interessante nisso tudo é que às vezes a gente acha que não vai ser valorizada, e é exatamente por isso. Eu falo, cara, é isso, mas as pessoas estão vendo, as pessoas estão vindo, as pessoas estão me procurando, as pessoas, né? E isso, assim, é muito gratificante para mim, né? Porque eu não decidi parar, eu preferi continuar. Muito bom. Max, e como que você caiu na área da beleza? Você falou que você começou aí com 11, 12 anos. Como foi que a área da beleza, né, inicialmente manicure e pedicure, entrou na sua vida? Então, minha mãe sempre trabalhou nessa área, né? E ela tinha um salão em casa, em anexo à nossa casa mesmo, né? E tudo começou daí. No período, meu pai sempre falava: minha filha, eu quero que você estude, se dedique ao estudo. Não. Jamais para o meu pai, assim, estar trabalhando como manicure, pedicure, ou nessa área, assim, era algo que ele queria para mim, né? Mas eu acho que essas coisas, às vezes, é um dom, né? E aí tinha uma amiga da minha mãe que toda semana ia fazer o cabelo, né? Toda semana. E aí, muito engraçado, ela... Por que você não faz minha unha? E naquele período, né, eu não tinha material investimento, e foi ela que me impulsionou a comprar as coisinhas iniciais. Ela levava o material dela, né, e naquele período ela me pagava em, tipo assim, doações, coisinhas, me mimava, vamos dizer assim, né, trazia uma blusa, trazia alguma coisa de cabelo, porque ela via que eu era muito vaidosa, né, e aquilo começou a arder o desejo em mim, né. Eu acho que eu atendi ela dessa forma, só atendendo ela, tá? Mais ou menos uns 2 anos, né? Eu era muito novinha. E
Aí eu fui percebendo, né, que aquilo era aquilo que eu queria, vamos dizer assim. Meu pai, por ser caminhoneiro, eu fazia esses atendimentos, às vezes meio que escondido, porque o foco dele era, né, eu estudar medicina. E hoje eu vou até falar isso no final, né, sobre a medicina. E aí eu fiquei atendendo nela, somente ela. A partir de um certo período, eu comecei a querer cobrar, porque eu já vi que eu tava, poxa, 2 anos, né? Eu falei, então eu já acho. E foi muito difícil eu falar aquilo pra ela, porque eu tinha uma imensa gratidão por ela ter me dado a oportunidade, porque, gente, foram muitos bifes, foram muitos erros, foram muitos, sabe? E ela, né, querendo ou não... se disponibilizou. Exatamente, se disponibilizou. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, infelizmente... ou felizmente, na verdade, felizmente, né? A gente precisa abrir mão de certas coisas. E foi isso que eu fiz, né? Eu conversei com ela, mas não foi um problema para ela. E na época eu lembro que eu acho que era R$5 per irmão que ela me pagava. R$5 per irmão. E para mim aquilo era, tipo assim, maravilhoso, sabe? Eu fazia continha com as minhas coisas. Enfim, foi muito bom para mim esse período. E aí, como minha mãe tinha salão e as pessoas começaram a ver que eu fazia dela, então começou a ter a busca, a procura. Você pode fazer a minha? Mas nesse período eu demorava muito, gente, para fazer uma unha. Era coisa de 3, 4 horas em um pé e mão. Eu acho que já até 5 horas eu já fiquei. Ou seja, era uma cliente para de manhã, uma cliente para tarde, né? Uhum. Quando eu comecei a, tipo, realmente, né, evoluir nisso aí. E aí, nisso, foram surgindo clientes, eu fui gostando, fui me apaixonando, né? E aí eu comecei a atender uma tia minha, porque realmente começou a surgir. Exatamente, surgir. E aí a minha tia ia até mim, né, para fazer. E aí daqui a pouco começou a mudar. A gente já começou a ir a domicílios, né? Então, quanto mais eu fazia, né, melhor no tempo, melhor, né, no desenvolvimento ali, eu ficava. E aí eu comecei a gostar, porque a gente vai vendo o dinheirinho, né, e tal. Enfim, e aí para mim foi o boom. E aí, nesse período, eu já estava muito bem na unha, assim, considero. E minha tia, ela frequentava um outro salão renomado na cidade, né, e eu recebi o convite. Minha tia falava, fulana de tal, perguntando se você não quer trabalhar lá, né, e aí já estava na minha fase de adolescência, muito mais vaidosa, porque eu já sabia o que era meu dinheirinho, então, né, e aquele medo por causa do meu pai, né, de tipo, porque era tudo muito meio restrito ali, porque meu pai, né, queria que eu focasse no estudo para estudar medicina. E aí, foi quando, do nada, eu aceitei. Falei, vamos fazer uma experiência, vou fazer no período que meu pai vai estar viajando e tá tudo certo. E aí, fui. Lá, eu acho que, assim, foi start para mim do que realmente eu queria, né, para minha vida. Tanto que, nesse período, eu fiz o IFES. Passei no IFES, na época era até CEDTEC, né? E aí me formei como IFES, estava na transição. Fiz o técnico em mecânica, né? Como meu pai me viu naquela situação, ele já desistiu da medicina. Vamos embora para engenharia mecânica, porque você já está na área. E aí, terminei o IFES, fui para engenharia mecânica. Filha, né? Doutrinada. E aí, quando chegou no terceiro período, eu conversei com ele. Eu falei, pai, infelizmente, não tô gostando. Não é que eu não gosto, não é isso que eu... então, se é isso que você quer, vai trabalhar, então. Desse jeito. Eu acho que ele achou naquele momento que, tipo assim, ela vai querer voltar, né, e tal. Mas foi o que eu fiz. Fui trabalhar. Aí foi onde que realmente, né, continuei trabalhando nesse salão. Fiz umas outras coisas, já fui garçonete, né, porque eu gostava, já fui vendedora de loja de sapato, né, tudo. Mas essa área realmente sempre me despertou mais. E aí foi quando eu comecei a trabalhar nesse salão. E aí o fluxo de pessoas, e as pessoas, o ambiente que eu estava, né,
Eu me lembro também que tinha uma manicurinha específica lá que ela sempre andava muito bem arrumada. E eu ficava, caracas. Tanto que eu achei até que ela era dona logo quando eu cheguei, né? Porque a dona não era da cidade, ela só vinha algumas vezes. E eu falava, caraca. Sabe, quando você sempre tem que se espelhar em alguém acima de você, que hoje é o que eu continuo fazendo, né? E eu olhava para aquilo assim, ela manicure, e tipo, desse jeito. Mas sabe, você já via que ela se valorizava. E aí aquilo despertou em mim e foi avançando. E aí eu fui, lógico, né? Tem outros passos que a gente vai continuar falando. Perfeito. Gente, uma coisa muito legal que a Max falou foi assim, no início ela demorava 4, 5 horas. Isso, eu sou cliente da Max tem um tempo, uns 8, 9 anos, Exatamente. não sei. E aí, uma coisa que é uma característica muito forte é de fazer bem feito, né? Exatamente. Então, isso é uma característica que você carrega desde o princípio. Então, o tempo, ele está muito correlacionado à nossa experiência, né? E aí, o tempo que a gente leva para fazer alguma coisa compromete qualidade. Exatamente. E como qualidade era uma coisa intrínseca em você ali, né? De fazer bem feito, de fazer com qualidade. Então, demorava muito tempo por conta dessa preocupação aí. Exatamente. E outra coisa que eu também vi que você falou que tem muito a ver com o perfil empreendedor, da pessoa que é empreendedora, é você estar atenta ao ambiente, né? De você escolher uma pessoa para se inspirar, você ver, você modelar aquele que está indo, que está dando certo, que está fazendo, né? E isso também é uma característica muito forte de quem empreende. Exatamente. Mas quando foi que aconteceu o estalo, que você percebeu que você não era mais uma manicure, mais uma pedicure, né? E não que não exista a oportunidade de todas as manicures crescerem, né? E se destacarem, mas a gente sabe que é uma área comum. Exatamente. E você tem um nome muito forte nessa área, né? E você carrega marcas muito fortes no seu trabalho, que as pessoas conseguem identificar, né? E quando foi que você percebeu assim, eu vou fazer diferente, eu vou... Quando aconteceu esse estalo? Nesse caso, aí tá. Finalizando, trabalhei, né, por um período, né, nesse salão. E aí resolvemos, em manicures, sair e montar sociedade, né? Então, aí já foi um outro passo. Né? Eu era funcionária e daí abri, né, como... uma sociedade com as manicures. Então, a gente abriu o nosso espaço, aí foi lá nesse espaço, inclusive, que a gente, né, iniciou nossos atendimentos, né, e com as meninas eu aprendi muito, 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 muito mesmo, né, até porque elas tinham um plano de carreira muito maior que a minha, né, e eu realmente sempre pensei em evoluir. E o ambiente, eu acho que é isso, contamina. As pessoas que estavam à minha volta, elas me impulsionavam para o crescimento, né? Então, depois disso, eu passei por um processo na minha vida que eu precisei, né, acordar. Falei, tipo, não é isso. Só que eu não queria sair dessa área, porque era algo mas eu não queria continuar naquele mesmo lugar, né? Então, passei por inúmeras decepções, fases, mas eu entendo que tudo é para o nosso crescimento, né? Foi a construção da profissional da Maxwell em que eu sou hoje, graças a Deus por isso, né? E aconteceu uma situação que eu precisei desfazer da minha sociedade com as meninas, né? E aí, nesse período que eu desfiz a sociedade, fui com a cara e com a coragem mesmo, tipo, de uma semana para outra. Fui sozinha, aluguei um espaço sozinha, onde eu dividia tudo, eu comecei, né? E eu precisei ter coragem para isso, né? E eu fui. Minha família sempre, né, me incentivou, sempre esteve ali comigo, então eu sempre tive essa parceria com eles, graças a Deus. Mas eu falei, cara, eu preciso andar com os meus próprios pés, né? Então, graças a Deus, eu sempre tive essa força de vontade. E aí foi quando eu me mudei. E aí as pessoas, elas precisavam fazer escolhas, as clientes, porque a gente atendia, né? Eu sempre fiz atendimentos com outra manicure, para o tempo de atendimento ser menor, né? E aí, naquela fase de transição ali, elas precisaram escolher. Algumas ficaram com as meninas, outras
vieram comigo e, tipo, algumas se dividiram para não ficar naquela questão, assim, eu acho isso foi muito bonitinho também, né? Mas a gente acaba tendo que fazer escolhas realmente, eu super entendo isso, né? E aí comecei a trabalhar nesse espaço e continuou, graças a Deus, nunca me faltou nada. E foi aí que eu fui percebendo, né? Só que com isso, custos, né? Tempo, eu precisava fazer algo que me elevasse a nível. O quê? Então, inicialmente eu fiz cursos. Na época era espar dos pés, né? Coisas que agregassem ali no procedimento de manicure e pedicure. Então, tudo que eu podia agregar, eu investia nisso para que as minhas clientes pudessem ver o meu investimento e entendesse, né, o valor que estava sendo cobrado ali, né? Só que chegou um período que todo mundo estava fazendo. Né? Então, assim, existem a escolha do preço e do valor, né? Então, a gente precisa se despertar para isso. E foi o que eu fiz, né? Então, durante esse processo, eu falei, cara, o que eu vou fazer para não ficar somente nisso? E aí foi onde que a podologia surgiu. Eu iniciei num período, logo de cara, assim, na cidade não tinha, né, o curso de podologia, e aí eu me lembro que uma amiga me compartilhou um post de uma podóloga que estaria em Vitória, fazendo um curso de 3 dias aí ela coloca podólogos, formação de podólogas, manicure, pedicure. E esse curso para mim, esse primeiro curso para mim de apenas 3 dias, gente, foi o diferencial na minha vida. Foi assim o despertar da profissional que eu tô conseguindo me tornar hoje, graças a Deus. Tem quanto tempo isso, Max, que você fez o curso? O curso primeiro curso, esse né? primeiro curso, 4 anos. Olha aí. 4 anos. E desse não parei, porque esse foi só, assim, a porta, né, aberta para eu entender o que eu realmente queria, né? E quando você fala, assim, entender o que você queria, né? Pegando um pouquinho da sua história, do que você falou, você teve que ir para um espaço sozinho, e aí quem é empreendedor sabe, você passou a ter custo fixo, custo variável, né? Você passou a ter algumas responsabilidades que você dividia isso com outras 2 pessoas. E quando você olhou esse cenário, você falou, eu preciso cobrar mais. Só que você não quis só aumentar o preço. Exato. Você quis agregar valor ao serviço. Exato. Então, isso foi fantástico, porque às vezes a gente quer que o cliente só pague o preço, mas ele tem que perceber valor, ele tem que receber valor para isso, né? Então, você foi e achou na podologia esse caminho, né? Mas o que você acha que mudou primeiro nesse curso que você fez? A técnica ou a mentalidade? Alguma coisa que você viu, que você ouviu, que mudou a sua mentalidade, você falou bem assim, eu posso cobrar mais, eu posso fazer mais, eu posso oferecer um benefício maior. O que foi que mudou primeiro? Nesse caso em específico, com certeza, foi a minha mentalidade. Porque eu me lembro que quando eu cheguei, tipo, tinha mais ou menos umas 50 pessoas. E a maioria tudo podólogas. E eu, aquela, tipo assim, manicure, pedicure. E aí a gente tava numa filinha que a gente entrava para dentro de uma sala e ela conversava com a gente, né? E aí ela já chegou e falando, você vai sair daqui hoje e você vai falar que você é uma podóloga. E assim, ela me incentivou, a forma com que ela falou, ela acreditou em mim, que eu falei, cara, se ela acredita em mim, o porquê que eu mesma não posso acreditar no meu potencial? E aí ela foi me instruindo, né? Se alguém sair daqui hoje, tem inúmeras podólogas ali fora, se você sair daqui para fora e elas perguntarem o que você é, você vai falar que você é uma podóloga. Porque é isso que você quer? É isso que eu quero. Então você é uma podóloga. E aquilo ali, para mim, eu acreditei, e fui. Só que eu fiz esse curso de 3 dias, que eu gosto até eu preciso até, né, intensificar. A podologia não só foi esse curso de 3 dias, tá, gente? Porque eu saí de lá com uma decisão, eu vou ser podóloga. Então, foi aí que eu procurei fazer, né, o meu técnico em podologia. Na minha cidade não tinha, mas eu procurei em outra cidade.
né? Eu tinha iniciado uma formação em biomedicina, mas eu vi que aquilo iria sair do meu contexto. Então, né, eu parei ali, então, porque, né, eu precisava realmente da técnica no momento, e parei a graduação, fiz o técnico, né, com a prática, com conhecimento, né, enfim, terminei meu técnico, iniciei minha graduação, que eu terminei, inclusive, agora, graças a Deus, né, e assim, cursos e mais cursos, eu sempre gostei de ir viajar, que eu acho que, assim, o network também é, assim, o fundamental. Você sentar em mesas que te colocam no mesmo padrão que eles, você consegue a troca de experiência, troca de casos, troca, sabe? Para mim foi fundamental. Então, assim, eu nunca, sempre quando eu tenho até um grupo de amigas, né? Fiz muitas amizades na podologia, né? Eu tenho um grupo que a gente sempre entra em congressos e outros, a gente vinha, vamos nesse, vamos naquele, e assim, é um protocolo diferente, é uma, sabe, uma experiência diferente que eu fico, assim, maravilhada. Então, assim, é um investimento que nunca para, né? E eu decidi seguir por esse caminho, nunca parar de avançar. E esse investir em conhecimento foi quando você entendeu que... Exatamente. Que você precisava continuar estudando para continuar crescendo. Exatamente. Porque eu ainda estou como no manicure para as minhas clientes maravilhosas, tá? Porque eu não parei, porque é uma área que eu amo, não desmereço, porque eu acho que cada uma tem o seu lugar, né? Eu só preferi unificar, né? A questão da beleza, né? Com a saúde. Né? E aí a gente mantém a qualidade dos dois juntos. Mas você continuou com manicure e pedicure, mas agregou valor. Agreguei porque eu aprendi, eu tive uma coach maravilhosa, se vocês conhecerem, Rayane Maria. Gente, eu acho muito bacana isso, por quê? Porque eu falo que todo serviço, ele não tem um preço único. Né? Tudo depende daquilo que você consegue entregar para o seu cliente. E aí, falando um pouquinho sobre cliente, né? O que a gente recebe na prestação do serviço é muito além de fazer unha. Né? Exatamente. É todo o ambiente, é a entrega, é a conversa, né? Então, tudo isso envolve o processo de fazer unha. E a própria técnica também, que eu acho super relevante falar, porque a Max, ela não contou, mas ela, por exemplo, é instrutora também, né? Também, verdade. É instrutora do Senac, já teve algumas turmas, já formou outras manicures por aí, outras pedicures. Por quê? Porque ela não só faz a unha, mas ela cria métodos, né? Fala um pouquinho pra gente também sobre isso, Max. Sobre você criar uma metodologia de fazer unha. Ela tem uma pessoa que trabalha com ela e ela teve ao longo, né, desse período algumas pessoas que trabalhavam pra você. Isso. E ela ia corrigindo. Não é assim, tem que fazer assim, cuidado com isso. Um ponto muito importante que você me lembrou agora foi exatamente isso, porque eu, né, tive um espaço. Depois que eu saí, eu precisei ter pessoas comigo, né? Então, a partir daí, eu até fui para um espaço maior, onde eu abri, né, espaço para outros profissionais trabalharem comigo, né? Tanto, na área da estética. Né? Então, agregou vários serviços. Só que eu, como minha mãe tinha salão, eu sabia fazer de tudo. E eu sempre gostei de fazer curso de tudo. Então, eu tenho curso de massoterapia, eu tenho curso de design de sobrancelha, né? Então, assim, de tudo eu sei fazer um pouco. Né? Para quê? Para quando as pessoas chegassem no espaço e de repente, né, não conseguisse, eu estar ali para poder realmente atender, né, da melhor forma possível o cliente. Mas a minha paixão sempre foi o cuidado com as unhas, né? E aí eu vi que eu estava... Chegou um período que eu vi que eu estava muito sobrecarregada, porque eu, querendo ou não, o espaço era meu, então todas as clientes procuravam por mim, né? Então, isso foi, assim, um estalo de que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente para poder, né? E era um período que eu ainda estava estudando, né? E a dedicação, às vezes, eu também via que não era a mesma coisa, né? Porque o empreendedor, ele se dedica muito mais, né? E aí, né, nessa questão de querer passar meus clientes para eu não ficar tão sobrecarregada. Eu lembro uma cliente muito especial na minha vida, ela na unha de gel. Eu também fazia unha em gel.
E aí ela pegou pra mim, eu passei ela pra pessoa que trabalhava juntamente comigo, né, pra uma colaboradora. E aí ela terminou a unha, ela virou pra mim e falou bem assim, Max, deixa eu te falar uma coisa. Se não for pra ser com você, pode ser em qualquer lugar. E aquilo pra mim, eu olhei pra ela, entendi. Acabou. Aí ali eu falei, eu preciso mudar o meu valor. Então eu entendi que se as pessoas me procuravam, então era porque algo eu fazia de diferente. Fui com medo? Fui com muito medo. Mas eu também lembrava das palavras que eu recebi quando eu saí da salinha lá daquela... Não sei se eu posso falar o nome, posso? Pode, claro. Marina Prado, tá, gente? Quem, manicures que quiserem se formar, inclusive, Marina Prado, ela tem a chave, tá? De questão de mentalidade, eu falo. E aí, eu comecei a relembrar das coisas que ela me falavam. Então, cara, se eu tô estudando para tal coisa, eu não vou sair. Então, se as minhas clientes, elas querem permanecer comigo, então eu vou precisar agregar valor nisso. E aí, fui com medo e graças a Deus, assim, elas estão comigo ainda. Estamos. Gente, olha só. Vou ter que abrir um parêntese, porque pra mim, esse episódio tá um guia, um manual, assim, no detalhinho para o profissional liberal, né? A gente fez muito conteúdo já aqui para empresa, né? Empresa de grande porte, de médio porte, com colaborador. Só que o profissional liberal, ele também é um negócio, né? E eu tinha muita vontade de conversar com um profissional que consegue entender o valor da marca. Porque quando a gente fala sobre o seu nome, eu quero fazer com você, né? É com você que eu quero. A gente está falando de uma marca, de um brand, de um posicionamento, né? E o que a Max trouxe aqui é exatamente isso. A cliente falou, se não for para fazer com você, eu posso fazer em qualquer lugar, né? Então, o que a cliente estava comprando naquele momento era o tempo da Maxwell. Não era a unha. Né? E aí, talvez você, quanto advogado, você fala bem assim, mas eu criei um escritório e agora eu tenho 3, 4 pessoas que trabalham comigo. Não que não possa, mas a gente tem que ter muito cuidado de entender o que o meu cliente compra comigo. O que o cliente quer, né? Ele quer o meu olhar, ele quer o meu cuidado, ele quer a minha técnica, ele quer o meu jeito de fazer, né? Então, se ele está comprando isso, ele está comprando você. Você é uma marca, né? E eu falo isso até porque eu demorei também de entender isso, né? Eu trabalhava em uma empresa, junto em uma sociedade, que foi a Eleven, que foi, assim, a menina dos meus olhos durante muito tempo. Só que eu percebi que o meu nome tinha virado uma marca, né? E aí, Rayane Maria tinha virado uma marca muito grande. E eu entendi que as pessoas, elas compravam o meu tempo, né? Era sobre o meu tempo. E com o Max aconteceu muito esse movimento, exatamente, né? E eu lembro uma vez que a gente teve uma conversa há um tempo atrás, assim, e eu falei assim... Se as pessoas querem fazer com você, você tem que cobrar por isso. Exatamente. Né? Então, se elas têm opção de escolha, você pode fazer com fulano ou você pode fazer comigo. E foi exatamente isso que eu fiz. E em volta disso, Max, você construiu toda uma estrutura de brand mesmo. Você mudou a forma com que você se vestia, você mudou a forma com que você se posicionava, né? Você mudou a sua postura com o cliente, que eu acho que isso também foi uma mudança fantástica, porque você assumiu uma postura de autoridade, né? Eu estou fazendo isso daqui porque tem que ser feito. Conta um pouquinho pra gente de como foi essa construção desse brand em volta do seu nome para sustentar esse valor diferenciado que você passou a cobrar dos seus clientes, né? Como foi que você pensou, nossa, eu preciso me vestir assim? Com certeza você pegou inspiração lá de trás dessa pessoa que você um dia modelou lá no início da sua carreira. Conta um pouquinho sobre essa construção pra gente. Exatamente. Assim, na vida corrida, onde, né, a gente tá no dia a dia, acontece muito, né, da gente, como profissional liberal, achar que a gente tem o direito de estar ali, né, correndo, vamos dizer assim. E como eu precisei passar por essa fase de valorização, eu precisava estar pronta, né, para isso, né, porque visualmente também a gente se vende, vamos dizer assim. Eu sempre gostei, fui muito vaidosa, sempre gostei de me cuidar, tal, mas não era uma coisa que realmente estava presente em mim,
né? E aí, quando eu precisei fazer essa transição, foi uma coisa que eu falei, eu não posso trabalhar de qualquer maneira, né? E hoje eu acho engraçado que quando as clientes chegam, né, e me vê mais ou menos, porque eu também não trabalho assim, não. Mas tem dias, né, gente, que a gente não consegue, não tá no dia bom, enfim, a gente não consegue estar, assim, com um aspecto, né, muito legal. Que elas, não, essa não é a Max que eu quero. Teve clientes de falar, pode voltar lá e colocar. E aí eu entendi, eu falei, cara, é isso. Eu não posso trabalhar de qualquer jeito. Eu vendo a minha imagem também, eu não só vendo o cuidado de unha, eu não só vendo, né, a saúde com as unhas. Eu vendo a minha imagem também. Eu vendo uma conversa, né, a terapia. Eu falo que eu não faço manicure, hoje em dia eu faço manicure e terapia. É verdade. Né? Então, hoje, eu tenho clientes que eu sei que vai demorar um tempo maior, porque eu sei que eu vou conversar, eu quero dar atenção, eu quero, sabe, interagir, porque eu preciso. Então, assim, eu precisei realmente entender isso, né? As minhas clientes, como são clientes que me conhecem, sempre falam que isso é muito importante. Eu acho que a gente incentivar, né? Nunca é demais. Não, então elas sempre também me relembram, porque, querendo ou não, as que me acompanham como manicure, elas sabem de onde eu vim. Então, elas estão ali para me lembrar para onde eu não posso mais voltar, né? Perfeito. Então, a gente tem essa conexão, graças a Deus. Muito né? bom. Gente, uma coisa importante sobre essa questão da marca, e isso vale para negócios também, que a gente tem que olhar para o contexto e saber que tudo comunica alguma coisa, tá? Tudo que a gente faz comunica, né, Max? Então, a imagem que a Max ela queria passar comunica alguma coisa. O ambiente do espaço dela comunica. Então, ela sempre teve uma preocupação de ter um ambiente claro, bonito, escolher os móveis do ambiente, né? Eu vou dizer um detalhe que eu acho que é muito fantástico, que eu vejo em outras manicures e que eu gosto muito que não tem lá, é a mão cheia de esmalte, que limpar o palito de esmalte na mão. Cara, isso eu tenho uma agonia. E é muito comum, e não que é errado, não, é mais prático. Mas eu nunca vi Max fazendo isso, eu acho isso muito bom. Na luvinha, isso, gente. Entendeu? Sempre pegar a mãozinha do cliente com a luvinha. Então, é um cuidado, é um respeito que todo o cenário comunica. Então, você, na sua empresa, você tem que chegar na sua empresa e ver o ambiente da sua empresa comunica o quê para o seu cliente? A forma com que os seus colaboradores se vestem comunica o quê? A forma com que eles falam comunica o quê? A forma com que a gente responde o WhatsApp comunica o quê? A forma com que eu apresento o produto ao meu cliente comunica o quê? Porque não adianta você ter um ambiente mais ou menos e querer cobrar um preço de alto valor. E o contrário também, tá? Você ter um ambiente de alto valor com um preço muito baixo, você também não vai estar comunicando. Por quê? Porque o cliente que você quer atrair, ele vai se sentir confuso. O cliente se você tem um preço muito acessível, só que seu ambiente é um ambiente para um cliente classe A, B, você não vai se comunicar com a pessoa o cliente que você quer atender ali na sua empresa. Então, muito cuidado com o que você está comunicando. E lembrar que todo o contexto comunica. E se você quiser criar autoridade, tenha um ambiente que proporcione essa autoridade. Seja para você ou seja para o seu produto, né? E esse contexto da Max, eu acho que fez toda a diferença para que as clientes, elas entendessem e não questionassem, né? E aí tem várias coisas que vieram junto, né, Max, que a gente pode comentar, por exemplo, a questão do respeito ao horário, porque isso é um problema muito grande do profissional liberal também. Hoje eu consigo me posicionar, né, tudo bem, faltou, mas algo você não vai estar completo no seu atendimento, né, enfim, isso também era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Com algumas eu ainda tenho, né, Raiane Maria? Algumas clientes não chegam no horário, exatamente, gente. E elas têm um poder de persuasão, assim... terrível. Né? Mas o que eu faço, essas eu já sei, e aí eu coloco uns minutinhos a mais para não atrapalhar o outro atendimento. Tá vendo? Né? E uma coisa que é legal desse horário também se você falta, que existia esse desrespeito, exatamente, né? Isso é muito importante. Quando você compra a hora de um prestador de serviço e você não avisa com antecedência da ausência... Max tinha muito esse problema, também foi uma conversa que a gente teve muito sobre isso, porque faltava
E ela perdia o atendimento, porque não avisou com antecedência, ela não conseguia colocar outro cliente Exatamente. no lugar, né? E aí teve duas soluções que eu achei muito, muito legal, que foi o horário fixo que você trouxe para sua agenda, Isso. que isso traz uma paz, porque você já tem a agenda completamente fechada, fixa, com os clientes fixos daqueles horários, e você não precisa todo dia ali, toda semana tá marcando, procurando o cliente. E o cliente que faltou, ele tem que pagar o horário, se não avisar com antecedência. Exatamente. Comenta um pouquinho sobre isso, Max, sobre essas duas coisas que você trouxe ali pro seu trabalho e que marcou, né, Eu sofria muito com essa questão, né, do cliente, principalmente aquele que se achava amiga, família, gente, também, né? Em simplesmente acontecer alguma coisa, e aí não comparecer, em cima da hora avisar. E querendo ou não, a gente, é isso aí que você falou mesmo, né? A gente que trabalha com o horário, prestação de serviço, a gente tá ali e precisa daquilo, a gente conta com aquilo, né? E em cima da hora não tem como a gente ligar para o cliente, aí vem agora, as pessoas fazem coisas, enfim. E aí eu precisei adotar esse método. Hoje eu só faço agendamento com pagamento antecipado, independente de qualquer coisa. Ah, mas eu só tenho dinheiro. Infelizmente. Teve uma cliente que foi a única, inclusive que eu só tenho clientes maravilhosos. Eu oro muito pelos meus clientes, para que Deus traga, sabe? E aí uma cliente, mas eu não te conheço, como que eu vou te pagar? E aí naquele momento eu respirei fundo e falei, não, vou responder ela. E eu precisei falar, olha, eu tenho um nome na cidade, né? E assim como você não me conhece, eu também não te conheço, não tenho a certeza de que você vai comparecer no seu horário. O horário que você está querendo reservar para você. Então, dessa forma, não tem problema nenhum. Essa é a política do meu espaço. Mas caso você precise, eu tenho outros contatos e eu posso te passar. E assim eu fiz. Passei o contato para ela, mas me indicaram você. Ela me ligou, me pediu desculpa, porque eu acho que ela entendeu. Aí, conversei com ela, mas ali eu já entendi que eu não queria atender ela, entendeu? Porque hoje também, graças a Deus, consigo ter esse processo. Quando eu vejo que é um cliente, assim, que vai me dar um pouquinho de dor de cabeça por não entender a minha política hoje, o meu posicionamento, eu prefiro não atender, né? Porque eu gosto daquilo que eu faço, eu trago a qualidade para o meu serviço. Então, se as pessoas não conseguem entender isso desde o início, quando elas vierem para mim, porque ali a gente vai ter uma relação, né? Querendo ou não, ou que seja para fazer unha, ou que seja, né, para fazer um tipo de tratamento, a gente vai... Então, se ele não tiver esse respeito pelo meu serviço, eu acho que não tem como a gente caminhar junto. Então, graças a Deus, hoje eu já consigo também, né, fazer essas escolhas. Gente, mas foi difícil, tá? Não, querendo ou não, são aí 24 anos, né, percorrido, foi muito medo, né, mas persistindo, não desistindo, acreditando no meu potencial, porque a primeira pessoa que precisava acreditar que daria certo seria eu, né, e eu acreditei, graças a Deus, né, tem dado muito certo. Muito bom. Max, conta pra gente, o que tá por trás da profissional que você é? Fala um pouquinho da sua rotina ali. O que ninguém vê nos seus bastidores? O que faz com que você tenha a mentalidade, a autoridade que você tem? Conta um pouquinho. Na verdade, processos, né, da vida, fases, né, que eu tive aí no decorrer dos meus últimos anos e que eu precisei olhar mais para mim, né? Essa questão de investir em mim, investir em conhecimento, né? Em ver mais o valor, não somente em mim, mas também nas pessoas que estavam à minha volta, porque isso é muito importante também. Eu falo que Deus acima de tudo na minha vida, né? E a minha família, que é a minha base, né? Eu tenho uma vida hoje em dia que eu não sou mãe, né? Não sou casada, não sou isso e aquilo, então não é muita correria, né? A única coisa que eu consigo realmente me dedicar hoje em dia é a minha vida com Deus, os meus estudos, né? E o meu trabalho, que eu quero proporcionar sempre o melhor para o meu cliente, né? Então, hoje, graças a Deus, eu consigo ter o meu tempo para malhar na hora que eu quero, né? Eu consigo fazer os meus horários. Hoje, graças a Deus, eu não atendo uma agenda cheia, né? Lotada. Às vezes atendo porque eu amo,
né? Mas não é uma que a gente coisa... pede. Exatamente. Eu amo, gosto de socorrer os clientes, né? Enfim, mas graças a Deus eu já consigo diferenciar. Mas hoje eu ainda, né? Eu acho que estudar, eu nunca vou conseguir parar. Terminei agora a graduação, já estou pensando em fazer outra, né? Mas... Estava em um congresso mês passado na Argentina? Exatamente. Na Argentina. E graças a Deus eu consigo, por não ter, né, algumas coisas ainda, eu consigo ter essa disponibilidade de tempo para investir esse tempo em mim, né? Perfeito. Que é muito importante, né? Então, é o que eu falo, enquanto há tempo, né, invista em você, né, invista em conhecimento, porque algo que você nunca perde, é isso, você só é valorizado mesmo. Perfeito. Max, para a gente finalizar, qual conselho que a Maxwellen hoje, exclusivamente hoje, nos 35 anos, daria para a Maxwellen que começou lá no início, né, a vida profissional? Qual conselho que você acha que você gostaria de ter escutado no início? Continue. Nunca pare de sonhar. Eu acho que... Eu sempre fui muito sonhadora em querer, né? Mas eu tinha pessoas que me ajudavam, né? Gratidão por essas pessoas. Igual eu falei logo no início sobre a questão do meu pai querer que eu fosse médica. Hoje eu falo, pai, hoje eu sou médica dos pés. Hoje eu cuido da saúde dos pés. Então, a gente acaba rindo, né, dessa questão, né? Então, nunca desistir de você, né? Sempre investir em você, né? E se valorizar, gente, porque a profissão de manicure e pedicure, ela é tão linda, vou falar agora para as manicures, né? Ela é tão linda, e tem pessoas que elas nascem, quando eu conheço, profissionais maravilhosas, sabe? E que eu até hoje indico, eu não tenho horário, eu indico, eu faço a questão, né, de falar dessas profissionais, mas se valorizem, né? Porque assim como eu tive... porque você fez a podologia. Não, gente, existem inúmeros cursos na área de manicure e pedicure. O seu cliente, ele precisa ver que você está investindo em você. Você precisa entender que você precisa de um investimento. Então, mudar realmente essa mentalidade de que, porque fulano cobra tanto, eu não posso cobrar tanto, tem que cobrar o mesmo tanto ou menos um pouquinho para ganhar clientes. Então, essa mentalidade de agenda lotada, agenda cheia, sabe? Faça realmente por amor aquilo que você goste e você vai trabalhar muito mais tranquila, muito mais feliz, você vai se sentir valorizada, sabe? E é isso mesmo, investir em você. Muito bom. Max, quem quiser conhecer o seu trabalho, sem roubar o meu horário, fala onde te encontra, quais são as redes sociais. E outra coisa muito importante sobre me encontrar, porque foi um passo muito difícil para mim, porque, gente, mediante tudo que eu vivi, eu precisei dar uns 2 passos para trás. No momento, eu achei que eu precisava dar 2 passos para trás, que foi quando eu saí de um aluguel, né, onde eu trabalhava com mais pessoas, né, o espaço era meu, né, e as pessoas sublocavam o espaço, comissão, enfim. E aí eu precisei continuar investindo em mim, e eu precisei mudar anexo, né, onde era a minha casa. Naquele momento eu achei que, tipo assim, caramba, tô retrocedendo. Mas ali foi, assim, fundamental, tanto para o meu profissional, né, porque ali eu tive mais tempo de estudar, de investir em mim, porque diminuíram meus custos, meus gastos, né? Então, foi muito bom para mim por causa disso. Uma cura que eu precisava em mim, naquele ambiente, também foi muito para se tornar a profissional, a Maxwellen, né? Que eu tenho conseguido me tornar hoje, né? Então, hoje eu atendo anexo à minha casa, né? Vai ser um prazer receber vocês. Tem o Lucas, maravilhoso. Não posso, gente. Manicure. Gente, manicure. Vocês estão perdendo, tá? Que atende comigo, porque assim, a gente entende que no caminho a gente não consegue avançar sozinho, né? Igual eu tive pessoas que caminharam comigo que eu sempre impulsionei.
Porque um dia eu fui impulsionada, um dia eu também sonhei, um dia eu também quis abrir o meu próprio negócio. Então, eu acho que essa questão de você sempre, né, tá ali para as pessoas mostrando isso é muito importante, né? Então, eu tenho o Lucas, que hoje me acompanha, podologia comigo, manicuro e pedicuro com o Lucas. Isso aí. E quais são as suas redes sociais? Ah, tá, muito importante. Podóloga Maxwellen.Ribeiro. Isso aí, é única, tá? Você não vai achar outra, não. Não, com esse nome. Max, muito obrigada por ter vindo, tá? Foi um prazer e uma honra. Igualmente. Você sabe o quanto que eu gosto de você, admiro demais você, o seu trabalho. Obrigada. A sua profissional, a sua amizade, que pra mim também é muito valiosa, tá? E você, muito obrigada por estar aqui. E lembre-se que nesse podcast você fala de negócios e profissionais que dão certo.